Saudações, caros alunos. Estamos começando aí mais um videozinho, mais uma questãozinha do Enem de 2021. E é assim, queridos, uma questão muito interessante, né? Algumas pessoas falam que é uma questão de química, eu particularmente não a vejo como de química, conquanto haja, embora haja uma relação, mas vocês vão ver que dá para a gente fazer até uma revisão de um outro assunto, né? Questãozinha bem interessante, jovens, bem interessante mesmo. E, de novo, né, serve para a gente estudar para um bocado de coisa, né? Não só para o Enem, não só para o ensino médio, mas abarcar bastante coisa. Então, vamos juntos. Se na última questão que resolvemos juntos a gente já foi bem cadenciado, essa aqui acho que a gente vai ter que ir um pouquinho mais ainda cadenciados. Beleza? Bom, dito isso, vamos resolver a nossa questão. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT, da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT igual a K vezes A vezes ΔT maiúsculo, né, sobre D. Então, assim, só para a gente pegar fazer um apanhado, né? Esse ΔQ sobre ΔT, que seria justamente o fluxo de calor, né? É o quanto de calor está passando ali por aquela superfície por intervalo de tempo, beleza? O K ele já falou para a gente, né, que é a condutividade térmica do material. O A é a área, né, pela qual está atravessando ali a área de contato. Aquele ΔT maiúsculo é a diferença de temperatura, quer dizer, a variação de temperatura que você tem entre uma superfície e a outra. Né? A gente poderia falar que até a diferença de temperatura, né, mas é a variação que ocorre do fluxo de calor ali, seria mais ou menos essa ideia. E dele passa para a gente que é a espessura. Bom, tranquilo, jovens, vamos juntos. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT e aí ele dá uma expressãozinha aí para gente, né, que envolve ali duas espessuras diferentes e duas condutividades diferentes. Em que D1 e D2 são as espessuras dos materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para as panelas são o alumínio, K igual a 20 watts por metro Kelvin, e o ferro, que é K igual a 8 watts por metro Kelvin. E o aço, né, ele dá lá o K 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre K igual a 40 watts por metro Kelvin. Cara, assim, só para a gente dar um apanhado aí geral em cima do que ele falou no enunciado e o que ele está apresentando agora. Né? O que ele está querendo dizer é que, por exemplo, dentre esses materiais apresentados, repare que eu não estou fazendo associação ali no final, tá? Dentre os apresentados, o que melhor conduz o calor seria o cobre, né, que tem 40. Né? Em segundo lugar, viria o alumínio, né, com 20. Em terceiro lugar, viria o ferro, com 8. Né? E em último, viria o aço, né, com 5 watts por metro Kelvin. Perdão. E aí, queridos, assim, a ideia que a gente vai fazer é justamente traçar uma comparação. Só que toma cuidado, porque ele junta, né? Ele faz uma associação das peças, né? Ele vai comentar ali com a gente, do ferro e do aço, né? Ele já deixa isso meio claro, né? Então vamos arrematar aí e vamos interpretar um pouquinho melhor. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço. Todas com a mesma espessura total, ok? E com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. Então, olha só, queridos, primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui, tá? Quando ele faz esse pedido aqui para a gente, da mais econômica para a menos econômica, pensa comigo, tá? Ele fala aqui em cima que a ideia é que quanto mais rápido você conduz, ó, tá aqui, ó, panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, com isso a economia de gás. Então, quando ele pede da mais econômica para menos econômica, ele quer que a gente ponha aqui na ordem de maior condutividade térmica para menor condutividade térmica. Então, aqui, ó, vamos puxar aqui para interpretar isso que ele falou. Ele quer da maior condutividade, tá assim, né? Para a menor condutividade. Tudo bem, gente? Esse é o pedido real da questão. Tá, e aí, como é que a gente chega nisso? Primeiro, uma revisãozinha assim rápida. Na verdade, é um off, tá? Eu vou escrever e depois eu vou apagar, mas é só pra gente revisar um detalhezinho, que é bem curioso, assim, se você percebesse isso, você meio que talvez matasse ele bem rápido, né?
Essa ideia da condutividade térmica, que é muito parecida com uma relação que a gente trabalha dentro de eletrodinâmica, né? Se você lembrar aqui da primeira lei de Ohm, depois eu vou apagar isso, tá, gente? É só para a gente revisar um pouquinho. Então, se você lembrar lá da primeira lei de Ohm, Ohm, tô brincando, gente, ó. É U igual a R vezes I. Tem gente que usa no lugar do U, V, não tem problema. É diferença de potencial igual a resistência vezes corrente, né? E a segunda lei de Ohm, para quem aí não lembra, é aquela que associa as características do resistor com a resistência dele. E aí, ó, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, né? Então repara já um primeiro detalhe, né, que eu vou traçar um paralelo. A resistividade ela está relacionada à dificuldade, digamos assim, da corrente passar por um determinado meio, né, por uma determinada substância. Seria essa a ideia. Ou seja, se você tem, por exemplo, comparar uma borracha, né, com cobre, a resistividade da borracha vai ser maior que a resistividade do cobre. Por que eu estou chamando a atenção disso? Tá? Só para a gente depois trazer juntos. Na questão, quando ele fala de condutividade, e eu sei que é eletricidade com térmica, vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. A condutividade ela está relacionada à facilidade de passar o calor, enquanto que a resistividade está relacionada à dificuldade. Grava isso, isso vai ser importante já já. Se eu juntar, queridos, essas duas expressões aqui, vê se todo mundo acha bonitinho. Ó. Daqui eu tiro que R é U sobre I, né? Quer dizer, a resistência vai ser DDP sobre a corrente. E eu posso encaixar essa formulazinha para cá. Ó. U sobre I vai ser igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, né? A área da seção transversal. Hum. Cara, posso escrever aqui isolando esse I, quer dizer, botando o I separado de todas as grandezas? Vê como é que ficaria, ó. I vai ser igual. Ó, passei o I para cá, então vou passar todo mundo para o lado de cá ao contrário, né? Vai ficar 1 sobre a resistividade, né, que é o ρ, vezes. Aí lá na parte de cima, né, a área, vezes a diferença de potencial sobre o L. Meus amigos, estão conseguindo enxergar onde que eu quero chegar? Olha só. Essa corrente aqui, ela pode ser calculada, pode ser expressa como a carga ou a variação da carga sobre o intervalo de tempo, né? A gente comentou que esse 1 sobre resistividade aqui estaria relacionado, na verdade, a resistividade, à dificuldade de passar, né? Então eu poderia traçar um paralelo de que isso aqui seria a facilidade. Vê se você entende, né? A resistividade é a dificuldade. Então se eu boto 1 sobre a dificuldade, eu, na verdade estou falando da facilidade. Por que isso? Porque eu estou invertendo, né? Quanto maior a dificuldade, né, menor vai ser a facilidade. Então, como tem esse um sobre, assim, lembra, eu estou fazendo um trabalho no campo semântico de fato, só para vocês entenderem, tá? Então, isso aqui estaria relacionado a uma facilidade, né, a uma condutibilidade qualquer. Enfim, queridos, eu vou botar aqui com a mesma letra, K, tá? Mas, enfim, é só para a gente entender o campo das ideias, tá? Então, K vezes a área, né? Esse U, né, seria justamente a variação do potencial elétrico ali no intervalo, e o L, que é o comprimento, nada mais é do que a própria espessura, né? Então, vê se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. A fórmula que ele deu aqui, queridos, ó, dá uma olhadinha aqui. Esse delta aqui sobre delta T, né, que seria o fluxo térmico, né, o fluxo de calor, é condutividade vezes a área, o intervalo de temperatura, né, que é justamente a diferença de temperatura que faz com que haja fluxo de calor, tranquilo? E esse D aqui embaixo é a espessura, né, que seria justamente o comprimento, digamos assim, o tamanho do espaço que o calor vai fluir, né? Então, se a gente trouxer e meio que dar uma analogia aqui para a parte de eletricidade, que é o que eu quero que vocês enxerguem, para vocês perceberem que é a mesma relação, né? Ó, a variação da corrente sobre o intervalo de tempo vai ser essa condutibilidade, essa condutividade, só que agora é elétrica, né? Quer dizer, a facilidade de passar ali a carga elétrica, o fluxo elétrico, a área da seção transversal, a diferença do potencial e a espessura. Então, a bem da verdade, Cris, o que, que mudou aqui? Ó, aqui eu tenho carga, do lado de cá eu tenho calor, né? Eu tenho fluxo de calor. Do lado daqui da eletricidade, ó, eu tenho potencial elétrico. Por quê? Porque é a diferença de potencial elétrico que faz com que exista, né, o fluxo de carga.
E no caso de K, a gente sabe que é a diferença de temperatura, o intervalo de temperatura, que faz com que exista o fluxo de calor. Traduzindo, cara, as relações são iguais. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E de fato, se você, assim, na hora da prova ficasse meio perdido e tal, e tentasse, vou botar entre aspas, tá? Roubar e usar uma relação de associação de resistores, né? Cara, dá certo, né? Dá certo. É lógico, eu vou deduzir para vocês, né? Mas se você fizesse ali uma relação de produto sobre soma, tem uma peculiaridade, né? Porque como ele fala que os outros têm espessura D, e no caso da panela, né, tem D sobre 2, D sobre 2, né? O produto sobre soma ele vai acabar ficando ali com um 2 multiplicando, né? Tem essa peculiaridade. Eu vou deduzir aqui com vocês, não se preocupem. Mas a ideia é exatamente a mesma, cara. Então reparem que, por isso que eu estava comentando, né? Algumas pessoas olharam essa questão, pô, a questão é mais de química, tal, tá envolvendo ali a parte de fluxo de calor, enfim. E cara, na verdade não, né? Na verdade é física mesmo, tanto que o filtro que eu utilizei aqui para chegar a essa questão me trouxe ali como física e eu concordo. É realmente, na minha opinião, claro, uma questão de física. Bom, gente, isso aqui, como eu disse, né, só para a gente dar aquela revisão, lembrar um pouquinho, é bom que a gente já viu um pouco aqui de eletrodinâmica, mas a ideia é a gente resolver a questão. Então, vamos dar um apagadão aqui, tá? Felizmente, né, com o vídeo fica fácil você voltar e quiser assistir de novo, sem problemas. Eu vou deixar só essa parte de baixo, tá, jovens? Então, apaga, 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 apaga. Rapaz, lembrando aqui da época de quadro negro, hein? Ó, tic, 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 tic. Coisa boa. Acabou. Vambora. Dito isso, tá? Como é que a gente poderia resolver aqui? Bom, de cara, a gente já sabe o seguinte. Tem dois materiais que não estão associados, né? Ele fala que é o alumínio. E ó, gente, eu não vou botar as unidades não, tá? Assim, a gente vai olhar só pro tamanho. Ele fala que o K é 40, né? Aliás, perdão, perdão. Ó, Carlos, não embola não, embola não. Ó, o K na verdade é 20, né? Não confunde não. Aqui a gente não faz ao vivo, mas é como se fosse, né? Já diria o grande Fausto Silva. Então, queridos, ó, K é 20, no caso do alumínio. No caso do ferro, né? A gente tem o K valendo 8. Então aqui já de cara, tá? A gente pode extrair que o alumínio ele vai ser mais econômico, né? Que o ferro. E aí, olha só, olha que coisa linda. A gente já poderia, por exemplo, né? Vem comigo aqui para baixo. Ó, deixa eu tirar aqui. A gente já poderia riscar fora, ó. Alumínio tem que ser mais econômico, tá? Então, alumínio mais econômico que o ferro, pode ser. Alumínio mais econômico que o ferro, pode ser. Opa, essa aqui, ó, gente, não pode. Porque o alumínio tem que ser mais econômico que o ferro. Aqui tá ao contrário, né? Aqui, ó, alumínio mais econômico que o ferro, pode ser. Opa, aqui não, né? Ferro tá mais econômico? Não, não rola. Então repara que a gente já tá ali entre duas, né? Já tá. Aliás, entre duas, perdão, entre três, né? Então já deu uma melhorada na nossa vida. Tranquilo? Deixa eu só apagar isso aqui para não nos atrapalhar posteriormente. Mas só para vocês verem que na hora da prova ali dá para você ir deduzindo, tá? E agora o nosso desafio, gente, é chegar à condutividade, então, digamos assim, resultante. Deixa eu botar aqui um AL para a gente não corrigir, não confundir, perdão, um FE. Agora a gente tem que chegar nessa condutibilidade resultante aí desse composto, né, dessa junção, digamos assim, dessa panela ali com o aço e o cobre. Tá? E como é que a gente poderia fazer isso? Olha que coisa linda, gente. Ele dá fórmula, cara. Então ele já falou pra gente, né, que o fluxo de calor sobre o intervalinho de tempo vai ser igual a A vezes, né, o intervalo de temperatura, ou enfim, a variação de temperatura, se vocês preferirem, sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Mas, Carlos, de onde é que você arrancou essa fórmula? Pelo amor de Deus. Gente, tá aqui na questão, cara. Tá aqui, ó. Sem mistério, sem medo de ser feliz. O cara deu, né? E aí, o que a gente vai fazer, na verdade, é como é que eu posso chegar a essa condutividade, digamos assim, resultante, né, desses elementos? Cara, não é difícil. Matemática, né? Repara só. Essa expressão aqui embaixo, a gente sabe que o D1 e o D2 são iguais. Ele fala isso na questão, tá? Que D1 e D2 são iguais e correspondem à metade da espessura. Então seria o D que ele chama na questão sobre 2, né? Então, ó, reescrevendo isso aqui, vê se não fica bonito. A vezes o intervalo de temperatura. Presta atenção para não viajar, hein, gente. Vai ficar D. Aí não é D sobre 2? Então vai ficar D sobre 2K1 mais D sobre 2K2. Pronto. Ah, de onde é que veio? Queridos, lembra? Ele falou que é metade da espessura. Então, se os outros têm uma espessura D, né, a gente generalizou como D, aqui a gente também vai ter D. Só que é D sobre 2, porque ele fala que o cobre tem D sobre 2
e o aço tem D sobre 2. É isso. Tranquilo? Continua brincando com essa expressão, gente. Ó, vem aqui para baixo. Estamos juntos? Sem dificuldade. Hein? Quer dizer, mentira, é com dificuldade. A questão é boa, a questão é boa. Gente, aqui embaixo, o que, que acontece? Os denominadores são diferentes. Né? Então a gente vai fazer um MMC. Na verdade, o que a gente pode fazer aqui direto é o seguinte: como a gente não conhece, né, a gente pode botar o D sobre 2 em evidência e aí vai ficar algo nesse sentido. Ó, vê se acompanha, hein? Não pisca, querido, não pisca. Então, D sobre 2, né? Botei em evidência, botei lá para frente. E aí aqui dentro ficaria 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Ou seja, isso vai ser igual, ó, dá para a gente agora já quase que arrematar, meus amores. Ó, delta T, D sobre 2. Agora presta atenção, como eles são desconhecidos, a gente vai tratá-los como se fossem primos entre si. Então, quando eu fizer ali o MC, a gente vai ter o produto, né? Então vai ficar assim, ó, não pisca, D sobre 2. Aí aqui no denominador a gente vai ficar K1 vezes K2. E no numerador, gente, presta atenção, né? Aqui viria o K2 multiplicando, K1 multiplicando. Só que como tem 1 ali em cima nas duas frações, vai ficar K1 mais K2. Vê se vocês estão conseguindo enxergar, queridos. Olha onde é que a gente vai chegar agora. Se eu isolar a galera que tem K, né, separadamente da expressão, a gente vai ficar assim, ó. Puxa para cá para frente. 2 K1 vezes K2 sobre K1 mais K2. E olha o resto da expressão, ó. A, intervalo de temperatura, né, o ΔT, sobre D. Tá, Carlos, e aí? Eu não entendi que você quer, onde é que você quer chegar com isso. Presta atenção, jovens. Presta atenção que aqui a gente já praticamente matou a questão. Ó, ele não fala pra gente aqui em cima que o fluxo é calculado dessa forma aqui? Então, repara, ó, o A, o ΔT e o D estão aqui, gente. Ó, A, ΔT e D. Então, ó, esse conjunto aqui está se repetindo. O que significa dizer que, na verdade, isso aqui representa como se fosse, né, uma condutividade equivalente. Uma KEC, uma condutividade equivalente. Tranquilo, gente? E a gente sabe os valores tanto de K1 quanto de K2, cara. Então vamos calcular, pô, nada mais justo. Né? Ó, K1, vamos só achar. É bom, se bem que tanto faz, né? Botar ou K1 como, como 40 ou K1 como 5. Na verdade, não vai fazer diferença na conta, mas só para ficar bonitinho, vou botar então duas vezes. Aí eu vou pegar ali na ordem que ele bota, tá, gente? 5 vezes 40 sobre 5 mais 40. Né? Isso aqui vai dar para a gente, ó, 400 sobre 45. Simplifica ali por 5 em cima e embaixo, né, gente? Vai ficar 80 sobre 9. Cara, isso aqui vai dar, né? Ó, se fosse 81 sobre 9, daria 9. Né? Então dá alguma coisa próxima ali de 8,8, 8,9 por aí, né? Tá aqui, 8,8, tá? Salvo engano, fazendo a conta bonitinho, vai dar dízimo, vai dar 8,88888 por aí vai. E aí pega a unidade, né? Ele fala ali, ó, watt por metro Kelvin, né? Ah, então como é? Agora a gente chegou lá. A gente sabe, né? Vamos fazer o apanhadão final aqui para resolver a questão. A gente sabe que o K do alumínio, né, é 20, tá aqui. A gente sabe que o K do ferro é 8. E agora a gente descobriu que o K dessa panela que tem aço e cobre, né, é 8,8. Ué, galera, ele não quer que a gente bote na ordem ali da mais econômica para menos econômica? Olha só. Então, a mais econômica é que tem o valor maior de K, vai ser o alumínio. Né? Alumínio. Nossa, que letrinha, hein, Carlos? É verdade, gente. Depois, a segunda mais econômica é esse composto, né? É cobre-aço. Né? Então, cobre-aço. E por fim, queridos, o ferro, né? Que é o que tem o K menorzinho. Tranquilo ou não? Muito boa, cara. E aí você olharia aqui pro lado, na resposta, letra B. B de bom demais estar estudando física. Bom, queridos, aqui eu gastei um tempo um pouco maior,
mas foi para a gente de fato revisar, né? Dar aquela revisada e enxergar que há uma correlação direta, sim, né, com a questão da resistência elétrica, enfim, das leis de Ohm. Eu acho interessante vocês repararem que é porque o 2 apareceu ali, gente, ó, dá uma olhadinha nessa expressão aqui, tá? Ó, essa expressão aqui. Aqui que eu falei com vocês que aparece o produto sobre soma, né? Que ó, K1 vezes K2 sobre K1 mais K2. Por que apareceu o 2? Lembra? Porque nesse caso, as espessuras não vão ser iguais, né? Vai ser D sobre 2 e D sobre 2. Por isso que o 2 acabou aparecendo ali. Mas é muito semelhante à associação de resistores, na verdade a origem é a mesma, né? De produto sobre soma, né? Dois resistores em paralelo. Aí você pode se perguntar nesse momento, pô, mas Carlos, calma aí. É análogo ao paralelo, sendo que aqui está em série? Lembra que há essa inversão no comportamento, né? Paralelo série. Aqui está em série, realmente são duas chapas coladas. Porque no caso da resistência, a gente está falando de dificuldade de passagem de corrente, né? E aqui a gente está falando de condutividade. Quer dizer, se antes eu trabalhei, não sei se vocês lembram quando a gente escreveu, se antes eu falei de resistividade, quer dizer, de dificuldade de passar ali naquele material, aqui eu estou falando de facilidade, de condutividade. Por isso que tem essa inversão, né? Quer dizer, na resistência, né, a gente viu como paralelo, né, que seria a fórmula do produto sobre a soma, e aqui na condutividade a gente está vendo como série sendo o produto sobre soma. Mas faz sentido, né? Faz sentido justamente por essa inversão ali de comportamento. Tudo bem, gente? Pô, questão muito boa. É lógico, na hora da prova, né? Você não precisava dar essa volta toda, né? Mas eu acho interessante a gente revisar até se cair algo semelhante aí em algum concurso, algum vestibular para vocês, pô, destruírem, né? Mas é isso, galera. Ó, muito feliz aí de fazer essa questão com vocês. A aula acabou ficando um pouquinho extensa, mas é para isso que a gente está aqui, é para pegar não só as questões mais tranquilas, mas também as predeiras. Tá bem, queridos? Forte abraço e até a próxima.